A gente está quase terminando esse livrinho do Afonso Garcia Rubio, e tem dois capítulos que nos interessam muito, muito, muito. Primeiro, o capítulo 17, onde ele questiona a ideia do Evangelho de João, em que Jesus é identificado como Verbo divino. Entende? Essa ideia é muito louca. Se a gente for levar a sério o que o texto está dizendo, essa ideia é muito maluca. Porque você chegou e fala assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Através dele todas as coisas foram criadas. O Verbo ilumina todo o ser humano que vem ao mundo, aquela coisa toda. Aí no final fala, ele se fez carne, habitou entre nós. Tá? Você fala, o que significa isso? Da onde veio isso? Da onde veio isso? Que transcendentalização é essa? Ou seja, que resposta foi essa que a comunidade jonina achou para Jesus no finalzinho do século I, mas muitos autores dizem que esse evangelho é feito já no início do século II. Quer dizer, de onde veio isso? Primeira coisa, é um evangelho que fala de um Natal diferente. Porque a pergunta, já final do século I para o século II, é qual é a procedência desse cara? De onde ele veio? E nós estamos acompanhando que essa não é a primeira pergunta da comunidade. A primeira pergunta da comunidade é como alguém amaldiçoado na cruz pode ser o filho de Deus? Essa é a grande questão. Como alguém estigmatizado pela morte de cruz pode ter sido considerado filho de Deus, filho do homem, como diz a expressão de Jesus nos evangelhos? A resposta é a ressurreição. A ressurreição é a questão. Que nós já vimos aqui, de alguns encontros, que não é um relato historiográfico, não é um relato jornalístico, é uma experiência histórica no interior da vivência da fé. Histórica, concretíssima, mas fora dos critérios de objetividade científicos e jornalísticos do nosso tempo. Fora, esses são critérios que não faziam parte daquele tempo. Entende? Então, a ressurreição é um acontecimento que não se reduz aos sujeitos, ela se dá às pessoas, mas elas não são causadas pelas pessoas. Ele não é causado pelas pessoas, mas aquilo se dá no interior de um tipo de existência específico, que é o interior da vida da fé. Pronto, mas se dá. E tem uma pluralidade de significações, como nós vimos aqui. Todas elas muito polêmicas, a gente poderia dizer. Muito polêmicas. Porque está em jogo afirmar a bênção de alguém que é historicamente amaldiçoado. Ou seja, tem uma desconstrução do significado da cruz. Tem uma ressignificação da cruz na vida de alguém que foi assassinado, excluído, martirizado, passa por 2 sessões de tortura, segundo os relatos dos evangelhos, e aí aparece a ressurreição trazendo uma luz para tudo isso. Então, por mais que a gente não saiba como a ressurreição foi fabricada, a gente sabe os desdobramentos comunitários e existenciais da ressurreição na fé daquelas pessoas, particularmente e coletivamente. Isso que a gente sabe. Então, a ressurreição, ela lança luzes. Nós vimos até na literatura paulina como que a ressurreição, ela abre um leque de ressignificação da vida das pessoas, questionando uma série de supostos, de pressupostos da tradição judaica de então. A gente viu isso tudo. Então, assim, as comunidades cristãs, elas estavam muito próximas ali no primeiro século da vida histórica de Jesus de Nazaré. Então, algumas perguntas surgem, outras, elas vão surgindo de maneira muito paulatina e demorada. Então, a pergunta de onde ele veio, hoje a gente sabe com certeza está entre as últimas das perguntas sobre Jesus de Nazaré. Em outras palavras, o início da vida de Jesus de Nazaré vem como questão no final
daquelas comunidades que se estruturaram no tempo do primeiro século da era cristã. Então, naquele momento do chamado cristianismo primitivo, as comunidades só criaram essa questão de onde ele veio no final do século, sabe? E não é uma questão primária, ela é uma questão secundária. O Leonardo Boff chega a usar uma justificativa que é bem plausível, que diz o seguinte: quando você começa a amar uma pessoa, o interesse pelas fontes, pelas origens, sempre vem depois. São questões que surgem, mas de onde ela veio? É filha de quem? Onde nasceu? Como foi? Pô, tem gente que fica anos sem saber o hospital onde o outro nasceu, entende? Não é a questão. Mas isso vem muito depois de muita coisa ter sido criada. Algo semelhante aconteceu com as comunidades cristãs. Em outras palavras, quando o Evangelho de João diz Jesus é a encarnação do Verbo, essa resposta à pergunta sobre a origem dele é muito, muito, muito tardia. E ela é construída num contexto muito específico do cristianismo. Então, só o Evangelho de João diz que Jesus é o Verbo de Deus. Só. Os evangelhos mais antigos não afirmam isso. Isso descredencia alguém? Claro que não, nada a ver. Isso mostra riqueza, pluralidade. Isso mostra como que as pessoas que foram tendo intimidade com Jesus de Nazaré, a partir de um exercício da sua fé, foi vendo a riqueza daquela experiência e propondo respostas àquela experiência, maneira de falar daquela experiência. Então, primeiro, qual o significado, ou quais os significados dessa afirmação? Jesus é a encarnação do Verbo. Por que isso é tão importante? Legal? Essa é a primeira questão hoje. Depois, quais as respostas dadas a essa última das questões de onde ele veio? Em outras palavras, o nascimento. De onde ele veio? Natal. Nenhum Natal, ou seja, os relatos natalinos, os relatos sobre a origem, eles não são iguais em nenhum evangelho. Aliás, o evangelho mais antigo sequer tem esse relato, o evangelho de Marcos. Então, só 3 evangelhos falam e criam uma série de coisas para falar da origem, do nascimento, entende? O evangelho mais recente, ou seja, o que veio no final, o Evangelho de João, dá uma resposta mirabolante. Ele é o Verbo encarnado. Não tem manjedoura, não tem Belém, não tem recenseamento, não tem nada. Tem uma fonte divina, ele veio de lá, acabou, essa é a resposta. Mas é exatamente essa última resposta que nos interessa. O Alfonso Garcia Rubio vai dizer, olha, a ideia de Jesus como Verbo encarnado de Deus, essa ideia, ela é muito, muito, muito importante para que a gente possa até depois pensar as narrativas natalinas mais conhecidas. Por quê? Por uma razão simples. Verbo é a palavra que a gente usa derivada do latim, verbum. Em grego, não há essa palavra, óbvio. Há a palavra logos, que tem só em português, Gabi, mais de 80 significados. Mais de 80 significados. Entende? Como é que é difícil traduzir isso, cara? Como é muito difícil traduzir isso. A gente pode traduzir por palavra, por sentido, por reunião. Olha, por significação, por fundamento, por verbo. Porra, tem uma dissertação de mestrado da UFRJ no departamento de letras, tem uma parte lá que é português grego. Tem uma dissertação de mestrado que mostra em português 83 possíveis traduções para a palavra logos, a mesma que é usada para falar de Jesus. 83 significados. Então, qual é o mais certo? Sei lá. Sei lá. O que foi traduzido para o latim é o mais usual, verbo,
É o mais usual. Há outros possíveis. Mas o contexto dessa palavra em grego é um contexto muito importante. O cristianismo primitivo, ele não era homogêneo. Então, havia uma corrente, uma multiplicidade de correntes de pensamento que estavam atravessando as comunidades. Existia um tipo de cristianismo que estava atravessando comunidades, inclusive as comunidades para as quais o Paulo fala, chamada gnosticismo. Gnosticismo. Gnosticismo foi um movimento heterogêneo, eclético, que dialogava filosofia grega, judaísmo, elementos de Jesus de Nazaré, até textos paulinos você encontra, até elementos orientais você encontra. Essas comunidades cristãs, que se intitulavam cristãs, com esse elemento gnóstico, tinham nessa palavra, Gabi, logos, uma palavra central. Porque logos é para a filosofia grega com a qual essas pessoas dialogavam profundamente, é uma palavra que é traduzida em latim por razão, ratio. Então, tudo tem a sua razão, tudo tem o seu logos, tudo tem o seu sentido, tudo tem o seu significado. Então, a filosofia grega, ela pergunta-se assim, continuamente, qual o logos de cada coisa? Qual o elemento central, fundamental, que dá o significado de algo, que dá a identidade de algo? Então, essas pessoas viram no discurso, nos discursos de Jesus de Nazaré e sobre Jesus de Nazaré, essa ideia, será que Jesus não é o Logos? Não é essa nossa razão de ser? Qual é o nosso fundamento da nossa existência? O significado último da gente, do cosmos, de tudo? Até Paulo entra nessa. Cristo será tudo em todas as coisas. Olha só que loucura. Ele afirma isso. Como assim, Cristo? Você está falando de quem? De um ser humano, Jesus? Como é que ele vai ser tudo em todas as coisas? Quer dizer, uma compreensão bem mística, muito doida. Então, todas essas discussões orientavam. O primeiro século era cristã. E esses grupos chamados gnósticos, que se dizia, a maior parte se dizia cristã, tinham igrejas, Gabi, que tinham bispo, presbítero, diácono. Olha essa, Patrícia, que eu vou falar agora. Muito maluca. No século II, essas comunidades eram muito grandes e fortes. Havia um lado, olha o que eu vou dizer, Gabi. Havia uma galera desses gnósticos que dizia que o Deus criador, o Deus que criou o mundo, criou o céu e a terra, não era o mesmo Deus de Jesus de Nazaré. Não era. Porque o Criador nos colocou no corpo e nos colocou reféns da lei. Qual é a lei? A lei judaica, o decálogo de Moisés. E dizia que tanto viver de maneira corporal como viver sob o jugo da lei, tudo isso é escravidão. Então, essas comunidades gnósticas diziam o seguinte: olha só, Gabi, que para a gente se libertar em Jesus, a gente não podia reproduzir. Então, era contra o casamento entre homens e mulheres e a favor de relações homoafetivas. Eu estou falando da história das igrejas, para a gente ver como é que a gente conhece tão pouco, cara. Mas vou falar mais, Gabi. Você vai achar que eu estou ficando maluco. Eu sei disso porque eu estudei uma época da minha vida, até publiquei texto sobre isso. Até o Edson conhece um texto meu sobre isso. Um grupo de gnósticos, Gabi, não celebrava a Eucaristia com pão e vinho, mas com pão e esperma. Hã? Cara, eu sempre fiquei preocupado. O pessoal que for ver essa aula vai falar: caraca, surtou, mas não surtei, não. Isso tem várias referências hoje, a gente sabe disso. Eu sempre fiquei preocupado. Quem era o doador de esperma de cada domingo, cara? Porque tem que ter um doador. Como é que seria, sabe? Como é que é a eleição disso? Porque todo domingo tinha pão e esperma. Desvinculando o esperma
da mulher e vinculando o esperma ao corpo de Cristo, tirando o esperma da reprodução e sublimando a reprodução em Jesus de Nazaré. Essas comunidades que faziam isso diziam uma coisa impressionante, Gabi. Na fé em Jesus, a gente se relaciona com o Pai de Jesus, que não criou esse mundo, porque esse mundo é um mundo de escravidão. Escravidão pela lei, escravidão do corpo. Então, quem se relaciona com o Pai de Jesus de Nazaré está livre desse mundo, está livre da lei. Agora vem, Gabi. Já que a gente está livre da lei, a gente não precisa se orientar por nenhuma lei. Então, a gente pode tudo. Ó, tô falando da história do cristianismo, tá? Isso existiu no século II da era cristã. Então as pessoas transavam, bebiam, sabe? Por quê? Porque a gente não está mais no jugo da lei. Só está no jugo da lei quem é escravo desse mundo e é escravo de um Deus perverso, o Deus legalista, do primeiro testamento da Bíblia. O Deus de Jesus de Nazaré nos liberta do legalismo, diziam eles. Entendeu? O Evangelho de João, todo mundo sabe, ele é construído contra os gnósticos. Entenderam? A gente não consegue entender essas afirmações fora desse contexto. A gente pode ficar viajando na maionese agora, mas a gente não pode sair desse contexto. Ou seja, a gente está falando das comunidades que depois derrotaram as comunidades gnósticas que se diziam cristãs, tá? Se diziam cristãs. Então, não há um cristianismo. O André Chevitarese, que é professor da UFRJ, do Departamento de História, que é um dos grandes especialistas na história do cristianismo aqui do Brasil, ele é um dos maiores especialistas sobre os estudos sobre Jesus histórico, que nós já falamos aqui um pouquinho. Ele nunca fala cristianismo, ele fala os cristianismos, as igrejas. Por quê? Porque isso que eu acabei de falar é cristianismo também, que foi derrotado, mas é cristianismo. E esses embates entre comunidades cristãs, como que cada uma compreendia Jesus de Nazaré e o modo como ele viveu, esses embates, eles vão atravessar os evangelhos que nós conhecemos. Gabi, a maior parte dos evangelhos escritos não está na Bíblia. A maior parte é gnóstica. O Eurico falou uma vez, a gente tem que retornar esse projeto, da gente estudar evangelho, por exemplo, de Maria Madalena, é um evangelho gnóstico. Entende? É um evangelho que vem dessas comunidades gnósticas. O evangelho do século II da era cristã. Então, fala, Solange. Essa turma da teosofia também trabalha por aí. Nesse outro dia eu estava falando da Blavatsky. Essa turma da teosofia está até hoje aí se reunindo e trabalhando em cima desses conceitos aí gnósticos, não está? Exatamente, você está certíssima. Solange, você está totalmente certa. Tem uma galera, o espiritualismo, teosofia é baseado na Helena Blavatsky, É. né? Mas a teosofia do século XX começa a ler os textos gnósticos, os Hum, evangelhos hum. apócrifos, quase todos gnósticos. Você está certa. Então, espiritualismo, teosofia, racionalismo cristão, outro movimento, as pessoas leem. Tem um movimento chamado neognóstico, Samuel Weor. Que é um movimento que interpreta a experiência de Deus e do cristianismo pelo viés gnóstico, neognosticismo. Então você está totalmente certa, Sônia. É que a gente ficou numa bolha bíblica, né? É. A gente ficou, no fundo, numa bolha bíblica. A gente acha que são 4 evangelhos, quando são mais de 30, né? E a gente acha que o cristianismo vitorioso foi o único cristianismo real. Não, muitos cristianismos. Não, o arianismo, né? Constantino era ariano, então meio que Totalmente. o cristianismo oficial começou ariano, né?
totalmente docetismo, arianismo. O que se tornou uma heresia eram correntes em certas práticas cristãs. Entende, assim, chamados monofisistas. É que, como a história do cristianismo oficial foi amaldiçoando as dissidências, a gente acha que só tem um cristianismo, uma proposta de Bíblia. Como uma proposta de Bíblia? Se tem tantos escritos não só sobre a vida de Jesus de Nazaré, existe um evangelho chamado Evangelho da Infância de Jesus. Hã? Da infância de Jesus, vai entrar no período natalino. A gente conhece esse evangelho? Eu tenho ele aqui, a gente conhece, a gente já leu? Não. Por que não leu? É Entende? amaldiçoado, né? É Tá mal proibido, né? Foi proibido proibido. durante muito tempo. Proibido. Então, assim, isso aí, claro, não estou dizendo, eu não sei como é que as igrejas trabalham isso, né? A proposta do Eurico foi legal. Vamos ler o Evangelho de Maria Madalena, vamos ler o Evangelho de Tomé, vamos ler, para saber que existem outras possibilidades e que as pessoas leram esses evangelhos. Tem uma carta de Clemente de Alexandria, que ela era lida nos primeiros 4 séculos como texto canônico, igual às cartas de Paulo. Eu já li essa carta. A gente não lê mais, mas ela era considerado texto canônico pelo chamado cristianismo oficial, aquele que se tornou o cristianismo do Império Romano. Então, a gente deixou muita coisa de lado. E até para a gente saber relativizar e entender como a construção dessa hegemonia, disso que a gente tem como a palavra de Deus, como o cristianismo oficial. Como é que isso se deu? Isso se deu através de muita batalha, guerra, anulação, silêncio, né? Depois, perseguição e morte. Teve morte aí também, tá? Teve morte mais à frente. Então, a pergunta é, quando o Evangelho de João, que está num contexto de tensão com gnosticismo, quando o Evangelho de João diz verbo, esse é o princípio, esse verbo se fez carne, qual o sentido disso? Entendeu? A gente pode fazer muita coisa com isso, mas há um pano de fundo que tem que ser respeitado. Existia uma tradição, que eu acabei de falar, riquíssima, que está dizendo, a gente está nesse mundo, mas se a gente despertar o chamado homem interior, ou o homem espiritual, que era assim que eles chamavam, aliás, essas expressões estão nas epístolas paulinas. Por quê? Hoje sabe-se porque Paulo usou expressões gnósticas. Isso é uma expressão gnóstica, não é de Paulo. Sabe? Homem interior, vida interior, viver segundo o Espírito. Expressões que Paulo usa, todas elas são gnósticas. Os gnósticos diziam, então, Gabi, que existiam 2 tipos de seres humanos. Os espirituais e os não espirituais. Quem vive através do Espírito está liberto desse mundo. Vive o Deus de Jesus de Nazaré e não o Deus do Primeiro Testamento de Moisés. Aí se vocês perguntarem assim para mim, porra, mas não é o mesmo Deus? A gente tem que entender o que essa galera quer. Essa galera quer dizer uma coisa bem óbvia. Não sei se você viu, Gabi. Tem um pastor, pô, tá gravando, mas eu vou falar o nome dele, tá? Porque isso aí, não vou falar mal dele, vou falar o que tá na internet. Chamado Anderson Silva, até o nome do ex-lutador, né, de do UFC. Anderson Silva é um pastor que foi dependente químico, que é dependente químico em tratamento, que se converteu. Se ele não é dependente químico, ele era usuário de drogas pesadas, tá? Posso estar equivocado, mas eu ouvi em algum lugar. E aí, ele se converteu e ele tem uma relação com a Bíblia que, como disse o Caio Fábio, onde ele ressuscita o Deus mosaico. O Caio Fábio falou assim. E ele é que estava falando com aquele deputado Nicolas Ferreira num podcast e disse que é preciso orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula. Não sei se vocês viram isso. Tá aí, vocês podem ver na internet. E que ele cita vários textos do Primeiro Testamento da Bíblia para dizer que Deus era um Deus que vingava quem sofria injustiça.
e que quebrava os corruptos. E que a gente tem que parar de ser bonzinho e pedir para Deus quebrar a mandíbula do Lula, porque ele é um ladrão corrupto e sai detonando o Lula. Aí ele fala mal do Caio Fábio. E o Caio Fábio, num outro podcast, me mandaram isso. Olha, eu não fico caçando essas bobeiras, mas Caio Fábio tem uma parte que ele diz assim: olha, esse pastor que eu não conheço, ele é servo do Deus de Moisés. O Deus de Jesus é outro. O que o Caio Fábio falou é o que os gnósticos diziam. Entende? É o que, de alguma maneira, Paulo viu. O Paulo viu o seguinte, que quando você impõe uma lei, a lei já mostra a você o quão impotente você é. E, portanto, o Deus do legalismo não pode ser o Deus da graça. Ah, mas ele é. Se a gente parar para pensar de maneira racional, é o mesmo Deus. Sim, mas aí na literatura de Paulo ele vai dizer, olha, mas a gente está no tempo da graça, não mais o da lei. Aí no fundo, a gente está falando de significados diferentes da divindade, muito diferentes. Então os gnósticos deram nome a isso, falaram assim, não, são duas divindades totalmente diferentes. O Deus de Jesus não é o Criador, porque o Criador é o legalista. Entende? Então os gnósticos deram nome a isso. Eles não estão falando besteira, eles estão dizendo o seguinte: quem vive no espírito não pode viver legalismo nenhum. Não pode viver encarcerado nas leis que nos encerram nesse plano, que é um plano de controle contínuo. Quem vive a fé em Jesus e no Deus de Jesus, necessariamente vive em liberdade. Os gnósticos diziam isso. Só que tinha um problema, Gabi, dos gnósticos, que o Evangelho de João está dizendo. Quando a gente cria essa ideia de que a gente não é desse mundo, quem é espiritual não é desse mundo, a gente não consegue perceber que Jesus de Nazaré, talvez, tenha experimentado algo, o sentido do que esses caras estão falando, mas de uma forma radicalmente diferente. Ou seja, Jesus não veio se submeter à lei, mas ele veio, de alguma maneira, tornar a eternidade um acontecimento temporal. Ele veio esvaziar Deus de transcendência e inscrever Deus na imanência. O que é imanência? Colocar Deus dentro. Ou seja, os gnósticos estão dizendo, a gente não é desse mundo, mas esse Deus de Jesus, Jesus veio aqui, mas esse Deus de Jesus, ele está totalmente fora daqui. Porque ele não se imiscui nisso, nesse plano do legalismo, onde os nossos corpos nos prendem a esse plano repleto de dores, repleto de dor, repleto de lei, repleto de cárcere. Então tem alguma coisa no gnosticismo que o Evangelho de João está querendo recusar. O quê? O dualismo. O espírito, a matéria. Sabe? O transcendente, o que é deste mundo. Então o Evangelho de João ele traz uma subversão. O verbo, essa palavra tão difícil de ser traduzida, que tem mais de 80 significados em português, se faz carne, torna-se mundano, assume condição espaço-temporal vulnerável. Epístola de Paulo aos Filipenses, sabe? O autoesvaziamento de Deus para se fazer humano em Jesus de Nazaré. Autoesvaziamento, kenosis é a palavra de Paulo. Deus se esvazia de transcendência, se esvazia de altura, se esvazia de grandeza para fazer-se um de nós. É isso que pensa Paulo. Igual em tudo a nós, menos no pecado, né? Como continua a passagem. Então, tem alguma coisa do Evangelho de João que
está dizendo para os gnósticos, olha, vocês viram alguma coisa importante. O Deus da lei não é bem o Deus da experiência de Jesus de Nazaré. Não é mais isso. Realmente. Mas será que a gente precisa negar esse mundo, viver nele, mas sem ser propriamente dele? Será que a gente precisa estar aqui de maneira fake? Viver isso aqui, mas não ser daqui? Então, o Evangelho de João, ele traz o contrário. Ele traz a ideia de que Deus quis ser daqui. Entende? Deus quis ser daqui. Ou seja, a encarnação de Deus é uma temporalização da eternidade. É uma vulnerabilização da eternidade. É uma descida da transcendência. Como diz o Leonardo Boff, é uma transdescendência. Sair de si e ir para baixo. Sair de cima e ir para baixo. A encarnação é um ato de descida, mas de destruição da altura. Ou seja, é um Deus que se revela ao descer e não ao subir. Entendeu? E isso traz consequências. Quais consequências? Nada do que é carnal, não é o Leandro Carnal, nada do que é carnal pode ser objeto de nossa indiferença. Nada do que é temporal pode ser uma simples alavanca para a gente chegar à eternidade. Tudo que é temporal é grávido de eternidade. Portanto, esta vida é o lugar em que Deus quis se fazer um de nós. Então, esse autor vai dizer, olha, essa reflexão que já está abrindo o espaço para o problema do Natal é uma das reflexões mais maduras da tradição cristã, daquele período, o período ali da proximidade com a vida de Jesus, do cristianismo primitivo. Talvez seja uma das reflexões mais importantes. Quem é Jesus? É o Verbo encarnado. É a corporificação da eternidade. É a temporalização do infinito. Sabe? Isso é Jesus. É uma desconstrução dessa dicotomia, desse dualismo. Céu, terra, mortal, imortal, tempo, eternidade, fragilidade, onipotência. Não, Jesus é a perversão desses esquemas dualistas. É a encarnação do Verbo. É Deus tornando-se um de nós. Pronto. Então, esse autor diz, olha, é óbvio que isso é uma linguagem mitológica. Tem um autor, não sei se eu já falei dele aqui, é um autor de língua inglesa chamado John Hick. Ele tem um livro da editora Voz chamado A Metáfora do Deus Encarnado. Ele é um teólogo e filósofo. A metáfora do Deus encarnado, para dizer o seguinte, é óbvio que isso é metáfora, a gente não está... A gente tá num outro tipo de experiência de linguagem diferente. É óbvio que isso é mito, é linguagem mítica, óbvio que é. Mas a significação dessa linguagem aponta para uma desconstrução de uma tradição específica. O gnosticismo, querendo mostrar a diferença entre o Deus legalista e o Deus de amor, esvaziou o tempo, o corpo, a carnalidade, a finitude, a vulnerabilidade, esvaziou isso tudo de sentido. E acabou legitimando o que o cristianismo oficial vai fazer depois do século IV. O quê? Transcendentalizar Jesus de Nazaré. Ele é um dos nossos, mas a gente só vai estar com ele plenamente depois que a gente sair daqui. Entende? Então, esse autor que a gente está estudando está dizendo o seguinte, olha, essa resposta do Evangelho de João ela é muito importante. Porque quando, na maturidade do cristianismo primitivo, a pergunta foi refeita, quem é esse cara? De onde ele veio? A resposta foi, na verdade, esse ser humano é Deus mesmo. Mas é um Deus que optou por destranscendentalizar-se.
e, de alguma forma, ele engravidou o tempo de eternidade. Por isso faz sentido dizer Emmanuel no Evangelho de Mateus. Um Deus conosco por ser um Deus que é um de nós. Como disse o Júlio Lancelotti, sobre, né, o lema de Bolsonaro, né? Deus acima de todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Aliás, é um lema nazista alemão. Esse lema é um lema alemão. E aí o Júlio Lancelotti disse assim, nada mais absurdo depois da encarnação do Verbo. Deus jamais pode estar acima de nós, se ele é um dos nossos. Entendeu? Entenderam? E é exatamente isso que está falando esse autor. E aí, por fim, ele diz, essa ideia do verbo, então, que é a resposta da comunidade madura, nos faz entender o lugar da pergunta de onde ele veio. Entendeu? De onde ele veio? O Alexandre, Oi. essa ideia de que não pode estar acima de nós porque é um de nós, liquida com a transcendência, acaba com a ideia de transcendência? Boa, boa. Gabi, que pergunta. Se sair esse livro meu e do Edson, a gente já assinou lá o contrato, né? Deve sair até mês que vem. Como é que é? Caminhos para compreender Rubem Alves. A gente está defendendo nesse livro, e no outro que vai sair, tem um outro do Rubem Alves que sai ano que vem, chamado Corpotência, né? A relação de corpo e potência, no Rubem Alves. A gente usou uma expressão, eu e o Edson, que é transimanência, Gabi. O que é uma transimanência? É uma transcendência que se experimenta na imanência, ou seja, no interior, através das nossas relações. Por exemplo, a Ivone Gebara, ela não usa essa expressão que eu e ele estamos usando, esse conceito. Ela usa um outro conceito, mas é a mesma coisa. Rubem Alves, de alguma maneira, pensa exatamente isso. O que é uma transcendência? Transcendência, Gabi, é uma palavra em latim que significa transascendência. Literalmente é atravessar elevando. Isso é transcendência. Você atravessa e eleva. Entende? Como é que a gente imagina uma transcendência? A gente imagina como se a gente usasse como trampolim esse mundo, ou alguma experiência desse mundo, e o trampolim nos eleva para fora daqui. É sempre um fora. E esse fora, Gabi, aqui está o problema. Ele é considerado moralmente melhor. Ele é mais digno, vou usar um português que não existe, mas é só para a gente entender, ele é mais bom, entendeu? Ele é mais bom. Aqui tem coisas boas, mas lá é mais bom. O mais bom é lá, entende? A gente está sempre fazendo isso. É sempre um sair para algo maior. E, ao mesmo tempo, uma desqualificação do menor, porque a gente tem que sair daqui para estar com o melhor. A encarnação, ela está mostrando que essa ideia de transcendência, ela tem que ser ressignificada. A sua pergunta é muito boa. Há experiências de elevação? Há. Mas a elevação é uma saída? É isso que a encarnação está dizendo? Não. É uma reentrada. É uma recolocação. Então, você tem uma elevação, mas não é uma saída. Elevar-se deixa de ser fuga e se torna, como a gente diz assim, caramba, Gabi, eu já fiz esse elogio, eu já recebi esse elogio, acho que você deve ter feito a mesma coisa com muita gente. Quando a gente fala assim, caramba, fulano cresceu, hein? Fulano amadureceu. O que é crescer? É sair. O que é elevar? Crescer significa elevar. Mas como é que quando a gente diz que alguém cresceu, esse alguém se elevou como? Fugindo? Não. Ele transcendeu, sim. Mas é porque ele saiu? Ou é porque ele excedeu? Ou seja, há uma elevação que ela se dá por potencialização e não por fuga.
Entende? Com a encarnação, a elevação, ela se dá dessa forma, Gabi. Ou seja, é um atravessamento, trans é isso, né? Trans é exatamente isso. É um trânsito que atravessa e há uma elevação, no sentido de há um aprimoramento qualitativo, há uma potencialização, há um amadurecimento, há um crescimento, há uma expansão, mas não mais uma fuga. Entendeu? Aí você pode falar assim, mas e se existindo vida após a morte? Existindo a vida após a morte, a transascendência vai se dar em novas condições. O que que diz a galera que trabalha a chamada teologia da encarnação? Que é isso que a gente está vendo hoje. Essa galera usa uma expressão que eu gosto muito. Ela diz assim, quando o verbo se encarnou, ele assumiu a totalidade da vida finita. Finita não significa somente que acaba, mas significa que é distinta desse Deus que a gente sempre colocou nos altos céus. Assumiu a totalidade da vida. É isso que diz a encarnação. Ah, mas então existe vida após a morte? Assumiu a totalidade da vida, nas suas múltiplas expressões. Então, existem transcendências fora dessa nossa condição? Pode existir. Mas existem transcendências dentro dessa nossa condição que não é mais fuga. Por quê? Porque não é mais sair daqui que nos faz estar com ele ou com ela. É exatamente nos reinserindo aqui que o encontro se dá. Por quê? Porque o verbo se fez carne. Simples assim. Se lembra do Fernando Pessoa, né? Guardador de rebanhos, Alberto Caeiro, o poema número 8, Jesus que foge do céu, porque diz o Alberto Caeiro, era nosso demais para ser segunda pessoa da Trindade. Ele está fazendo uma crítica. Qual a crítica? Que olha só, Santíssima Trindade é um conceito do século III. Quando você diz o verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, então quando a gente morrer, a gente vai se encontrar com a Trindade, a gente está a gente está esvaziando a ideia de que exatamente a segunda pessoa da Trindade, ela vive aqui, na nossa condição. Ela é carne, vulnerável, mortal, tem que ser cuidada. Ela é nossa. E a nossa carne, ela é a carne onde o verbo se revela. A gente está se esquecendo disso. Então o Fernando Pessoa está dizendo algo óbvio. Jesus fugiu do céu porque ele era nosso demais para ser a segunda pessoa da Trindade. Ou seja, a segunda pessoa da Trindade ainda é uma abstração. Jesus é nosso demais para ser uma abstração. Pô, o Fernando Pessoa está certíssimo. A teologia da encarnação quer dizer, à medida que Jesus nasce, o verbo se torna carne. E a gente não consegue mais pensar verbo sem pensar carne. Fragilidade, temporalidade, vulnerabilidade, adoecimento, alegria, felicidade, superação, queda, dor, ferida, né? Ao mesmo tempo, conquista, e assim por diante. Ou seja, agora vem, Gabi, qual é a conclusão desse cara? É a conclusão de muita gente. Os aspectos que compõem a finitude são o nosso caminho para a experiência de Deus. Entendeu? Os aspectos que compõem a finitude são o nosso caminho para a experiência de Deus. É nisso que se dá. Ou seja, humanizar-se é o caminho de Deus. Porque Deus se fez um de nós. Fragilizar-se foi o caminho da encarnação. A encarnação é a divindade judaico-cristã quis tornar-se humana. Quis ser carne. Portanto, querer ser carne, querer ser finito, querer viver finitude é caminho para ser no verbo, com o verbo, para o verbo, à medida que vivemos. Então, tem um livro, Gabriel, Adolf Gueché, eu tenho esse livro, da editora Loyola. Ele organizou e escreveu um capítulo lindo, lindo. É sobre
O que é o corpo depois da encarnação? O título do livro é O Corpo. O que é corpo depois da encarnação, Gabi? O que a gente fala de corpo? Não é corpo biológico, não. O que é ser corporal? E por isso o livro se chama Corpo, Caminho de Deus. Não é caminho para Deus. Porque a gente poderia falar assim, não, a gente tem que sair do corpo para se elevar. Não, não. É o caminho de Deus. Deus se fez corpo. Se for o caminho de Deus, é caminho nosso. Então, o livro inteiro é um monte de teólogos e teólogas discutindo que a encarnação, ela desconstrói a ideia de transcendência, Gabi. Por isso que o Leonardo Boff diz, ele interpreta aquela passagem clássica do Evangelho de Mateus, tive fome, me deste de comer, aquela coisa toda, né? Leonardo Boff diz o seguinte, essa passagem lida através da encarnação, ela é uma revolução, porque diz o seguinte, se a gente não deve sair desse plano para ir para um plano acima do nosso, para estar com Deus e Jesus, a gente deve sair da gente e ir para o menor dos humanos, os desumanizados. E é o lugar da transcendência divina. Por quê? Porque Deus se fez humano e só se encarnou plenamente numa manjedoura. Então ele lê o Natal e lê a encarnação do Verbo dizendo a nossa transcendência é uma descida de nós, diz o Leonardo Boff. A nossa transcendência é uma descida de nós. É muito bom isso. Transcender é encarnar-se. Onde? Nas manjedouras do nosso tempo. É isso que ele está dizendo. Então, Natal é comprometimento ético. Entende? Ético, político, ecológico. Encarnação é compromisso com a vida na sua integralidade finita, mortal, carnal, corporal. O Leonardo Boff chega a falar uma expressão bonita, ele falou assim, é preciso pensar um materialismo cristão, porque a matéria não é um empecilho, a matéria é manjedoura. Entendeu? Pegou, Gabi? Então, nisso surge um outro Natal. As narrativas do Natal são todas mitológicas. Agora, a significação do Natal é um compromisso de fé. Então, ler, na verdade, dois evangelhos é que dizem, localizam na terra o nascimento de Jesus, né? Mateus e Lucas. Marcos não tem. João é o verbo que se faz carne, acabamos de ver aqui. Mateus e Lucas é que vão falar, olha, estava lá, o anjo chegou para Maria, depois, recenseamento, né? Foi para Belém, não é isso? Aí tem a manjedoura. Aí depois vai para o Egito, não é isso? O Evangelho de Mateus tem um Egito aí no meio, José, Maria, Jesus no Egito, né? É uma coisa, essa paisagem natalina, que nenhuma delas concorda com a outra, bem interessante. Tem os pastores, né, os sábios do Oriente, eles não são eles não são reis, eles são sábios, é o que diz o Evangelho. Que eles se orientaram pela astrologia, né? E tem a figura lá da estrela que acusa o lugar de Jesus, tem os presentes, ninguém sabe quantos sábios são, os sábios do Oriente. Não dizem que eles são três, só dizem que são três presentes. Então tem toda uma série de narrativas míticas para assinalar um conjunto de significados para a fé daquelas comunidades primitivas. O que é importante, me parece, que esse autor marca explorar o Natal é ter que explorar como o mito da encarnação se tornou uma perversão da transcendência. O transcendente resolveu tornar-se carne. É uma perversão. Por isso a sua pergunta é muito boa, Gabriel. É uma transdescendência. Sair de si para ir para baixo. Elevar-se indo para baixo. Amadurecer e crescer indo para baixo, não mais para cima. Né? Catábasis é a palavra grega. Descida. Descida.
Fomos. Legal, Gabi? Eu acho esses estudos legais, né? Muito, muito. Porque dá uma reviravolta na cabeça, né? Dá uma reviravolta na cabeça. Porque quando a gente for pegar, por exemplo, por que que nos mitos, nos dois mitos lá do Natal, que a gente vai estudar, por que que só há pessoas excluídas na sociedade daquele tempo? Só. Todo mundo que esteve presente, seja no presépio, no anúncio de Jesus, todos os personagens são excluídos, todos, não tem um. Não tem um sacerdote, não tem uma classe média. Não, tem pastores. Sem pagãos. Pagãos que vão visitar Jesus. Só tem isso, só tem ralé. Por que essa construção, sabe? Aí quando o padre colocou aqui na Carioca, aqui há pouquíssimos anos, um presépio com casais gays, se lembra do escândalo que deu? Mas as pessoas estão de sacanagem. Elas estão de sacanagem, porque elas não leram os textos. Os textos estão dizendo que pastores estiveram lá, pastores sequer poderiam entrar no templo de Jerusalém. Eles eram considerados impuros. Eram pagãos que estiveram com ele. Eram candomblecistas, sabe? Eram budistas, eram hinduístas, não eram judeus que estiveram com Jesus. E os únicos judeus que estiveram nesses mitos eram aqueles que não podiam entrar no templo de Jerusalém, porque eram impuros. Sabe, as pessoas estão de sacanagem. Se os textos fossem escritos hoje, ia ter um monte de puta, um monte de candomblecista, um monte de ateu no meio do negócio, um monte de gente com HIV, sabe? Seriam esses os personagens. Aí o padre vai lá e bota um casal gay, deu um escândalo, gente. O escândalo deve ser como é que a gente não entendeu que aquelas narrativas, elas foram feitas para nos escandalizar. Entende? Elas foram feitas para nos escandalizar. E como que a gente não se escandaliza? Esse é o problema de hoje. Aí vocês perguntarem assim, mas a imagem do presépio, ela é da Bíblia? Claro que não, foi São Francisco de Assis que inventou. O presépio é uma invenção de São Francisco. E como é que o inventor do presépio fez o presépio? Você sabe como, Gabi? Pegava gente leprosa, né? Rancenianos na época, mendigos, botavam outros freis, amigos dele, irmãos dele, botavam uma criança, filha de alguém muito pobre, numa manjedoura, e as pessoas ficavam cantando e chorando diante daquela cena. Só tinha, me desculpa o português, gente fodida no presépio de São Francisco de Assis. Aí isso se transformou nessa modinha que a gente tem no Natal, onde os personagens não os escandalizam. Porra, a gente tem que se escandalizar. A gente tem que... E a matança, né? A matança que provocou depois, humano, né? Não, sacrifício humano, né? Exatamente. E, inclusive de Herodes, vamos lembrar, que manda matar todo mundo até 2 anos. Judeu. É muito interessante. É o monarca judeu matar filhos de judeus. Cara, é muito louco isso, a carnificina que se dá no Natal. Como é que nada disso nos escandaliza? No 25 de dezembro, que não tem nenhuma relação com o nascimento de Jesus na Bíblia, obviamente. É a festa do solstício, né, que foi colocada como um mecanismo de evangelização e conversão dos pagãos depois do século IV. É muito maluco isso, né? Mas, independentemente da origem do 25 de dezembro, a gente usa o 25 de dezembro. Então, a gente tem que se sentir desconfortável, escandalizado, sabe? Olhar aquela cena e falar, gente, o que isso tem a ver comigo? Sabe? Quem é que estaria hoje ali? Quais foram os presentes que deram? Como nós daríamos presentes hoje? Eu fico imaginando, entende? Ouro, incenso e mirra. Todos esses presentes não vieram de judeus, vieram de pagãos. Eu fico imaginando hoje um hindu, o que ele daria, sabe? Eu fico imaginando um candomblecista, sabe, dando alguma coisa, um budista dando alguma coisa, e as pessoas putíssimas na igreja, porque eles entraram lá. Entendeu? Aí aquela frase, não havia lugar para ele na estrebaria, sabe? Porque, pô, estava havendo na hospedaria, estava havendo um recenseamento, que era uma maneira do Império Romano controlar a Judéia, entendeu?
Aí ele nasceu exatamente no meio de uma medida de opressão de um império. Como é que a gente não se escandaliza que ele nasceu ali? Entende? Então, o que a gente vai ver na próxima vez é como as narrativas são construídas para nos escandalizar. E como que a transdescendência de Deus, o verbo se encarnar, escolheu nesse tipo de narrativa exatamente as subcondições do nascimento. As subcondições. Ele não... Eu acabei de visitar a Viviane no hospital. Graças a Deus, ela tem um plano de saúde que cobre a Glória D'Or, que é um hotel de luxo, de 5 estrelas. Aí eu fui agora, sair do CTI dela pro quarto. Eu e a Crisão lá da Iris. Fomos lá. A gente entrou no quarto e a gente começou a rir. Aí eu até falei pra mulher, você pode mandar uma pizza pra gente? Porque parecia que a gente tava no hotel de luxo, sabe? Negócio todo luxuoso. Uma menina negra que sofreu racismo lá dentro, e a gente estava conversando sobre isso. Uma série de medidas. Ela era a única mulher negra lá, de paciente. E foi uma mulher negra ontem que identificou uma prática racista bem pesada. Não deixar ela ficar com a filha dela, que tem 12 dias de vida, quando faz parte das normas internas que uma mãe internada fique com a filha. E foi... ela só conheceu 2 funcionárias negras. Uma funcionária negra que falou para ela, mas isso é racismo, isso está dentro da lei, estão tirando tua filha daqui. A filha dela estava na casa dela. Sabe? Aí, cara, a gente estava conversando sobre isso hoje. E ela falando assim, Alexandre, não basta ter um bom plano de saúde, não basta acessar isso. Não nos querem aqui. A gente está falando de um nascimento que nem Glória D'Or teve, tá? A gente está falando desse não me querer aqui. Entende? Essa frase dela, a gente deveria sintetizar o Evangelho de Lucas com a frase da mãe Viviane. Não me querem aqui. Então, se a gente está pensando a encarnação de um Deus num lugar que não o querem ali, ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. É isso que diz o início do Evangelho de João. Está falando sobre o Natal, tá? Como é que a gente pode achar o Natal uma coisa bonita e leve? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Deveria a gente sair assim, incomodado, todo mundo mal, fala, caramba, tem que rever, tem que rever. A transcendência, ela escolheu um lugar que não é lugar, porque não a queriam ali. E o que isso nos implica de fé, de comunidade, de celebração, sabe? De incômodo.